Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, um lugar no universo de filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo das animações de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera foi um estúdio de animação fundado em 1957 pelos animadores William Hanna e Joseph Barbera, que foram diretores de animação da MGM. Juntos, os amigos ganharam diversos prêmios, entre eles Oscar, Emmy, Globo de Ouro e até mesmo uma estrela na Calçada da Fama. O estúdio se tornou muito conhecido por fazer uma variedade de personagens e por mais de 30 anos produziu uma série de desenhos animados, na qual essas se tornaram grandes clássicos. E vai ser justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Na verdade, Hanna-Barbera tem tantos desenhos animados clássicos que estão no nosso coração ainda, que provavelmente nós iremos falar deles em outros vídeos ainda, porque um vídeo não é o suficiente diante de tantos clássicos que nós temos. E o primeiro clássico da nossa lista, com certeza, é o desenho mais classicão que existe, porque foi aquele que nós mais assistimos ao longo da nossa infância, que é justamente Tom e Jerry. Tom e Jerry foi uma série animada de curtas-metragens produzida em 1940, ou seja, antes mesmo da dupla fundar o seu próprio estúdio, e vai narrar justamente as aventuras da dupla de gato e rato Tom e Jerry, na qual vai mostrar as tentativas frustradas do Tom de justamente capturar o Jerry e as suas aventuras, porque obviamente essas tentativas frustradas de capturar o rato vão trazer assim muita bagunça e destruição para a casa onde eles moram, né? Além das cenas de perseguição que traz uma certa ação para o desenho, a gente também vai ter alguns planos mirabolantes do Tom. Planos esses que não vão conseguir dar certo, com certeza, justamente por conta da esperteza do Jerry. Mas a gente sabe que ao longo do tempo, né, ao longo desses anos, ao longo dos episódios, tem uma hora que a gente passa a torcer pro Tom, né? Até porque alguns episódios produzidos, a gente pode ver que o Tom tá lá de boa dormindo na cama dele e é justamente o Jerry que vai implicar com o gato, né? Então, por conta disso, eu acho que chega uma hora que a gente torce pro Tom vencer, né? E sair ganhando aí, conseguir pegar o Jerry nessa perseguição. Sem falar que ao longo do tempo também, a gente vai ter a introdução de novos personagens, como por exemplo o Bulldog Spike, né? Que aí também é mais um para perseguir o Tom de novo. Às vezes o Spike estava lá quieto, o Tom não fazia nada com ele, aí vinha o Jerry e perturbava o cachorro e aí colocava a culpa no Tom e ele se ferrava no final, né? Mas com certeza Tom e Jerry é um grande clássico, um grande desenho, até porque as cenas de perseguição, essas cenas assim de violência animada, né, ao som de uma trilha musical, ao som de música clássica, com certeza moldou o caráter de muitas crianças ao longo de todos esses anos. E o segundo desenho da nossa lista é tão clássico quanto Tom e Jerry, que é Scooby-Doo, Cadê Você? Produzido em 1969, esse desenho foi um resultado dos planos do canal americano CBS junto com a Hanna-Barbera, na ideia de produzir um desenho animado que não tivesse um caráter violento para as manhãs de sábado. Isso para apaziguar as reclamações dos pais, que estavam muito insatisfeitos com as quantidades de animações que existiam baseadas em histórias de super-herói. E é por conta disso que a gente tem esse grupo de crianças intrometidas e mais esse cachorro querido desvendando diversos mistérios ao longo de todos esses anos, né? Scooby-Doo com certeza é um dos desenhos mais famosos do estúdio, na qual já foi produzida aí uma série de animações e também tivemos longas metragens, né? Tanto os live actions quanto de animações. Existem longa-metragens, né? Filmes de animação do Scooby-Doo que são muito bons mesmo. Sem falar que a gente tem também, né, que pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma sensação ainda mais nostálgica em relação aos desenhos do Scooby, justamente porque ele foi dublado pelo nosso querido Orlando Drummond. Isso por si só já trouxe assim uma marca muito única para o nosso querido cachorrinho aí detetive e medroso. Um outro clássico é Corrida Maluca, uma série de animação que foi produzida em 1968 e mostra 11 competidores, um mais louco do que o outro, buscando justamente o título de corredor mais louco do mundo. Como os personagens, além de serem completamente pirados, tinham personalidades muito únicas, isso era muito legal porque acabava conquistando o público também, já que a gente escolhia os nossos personagens favoritos e, obviamente, apesar de ser um desenho animado e com certeza ser roteirizado, a gente assistia torcendo para que o nosso corredor favorito ganhasse aquela corrida. Mas, obviamente, a gente vai ter aí o personagem do Dick Vigarista ao lado do seu cachorro Muttley, na qual eles vão tentar trapacear o tempo inteiro para saírem vencedores.
E acaba sendo também uma mensagem muito legal que o desenho passa, já que por ele trapacear, ele não ganhava nunca. E em alguns episódios, ele já até começava na frente e tinha toda a chance de ganhar aquela corrida, mas de novo, ele parava justamente para tentar atrapalhar as pessoas, os corredores que estavam atrás dele, justamente para não ter chance dele ser ultrapassado. Ou seja, é aquela ideia de que se ele continuasse jogando limpo, ele já teria saído vencedor há muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu sempre torcia para a Penélope Charmosa, já que ela era a minha corredora favorita, e quando ela não ganhava, eu ficava contando para ver qual era a posição que ela chegava. No caso, Corrida Maluca foi uma série de animação tão significativa, tão grandiosa, que gerou mais 2 desenhos. O primeiro é o Dick Vigarista e o Muttley, que mostrava eles com outros personagens, com seu time de aviação, caçando um pombo-correio que levava uma mensagem para os aliados ao longo da Primeira Guerra Mundial. E a outra animação era justamente Os Apuros de Penélope Charmosa, que mostrava a Penélope Charmosa como uma herdeira de uma grande fortuna e por conta disso ela acabava sendo perseguida pelo vilão Tião Gavião. E ela contava justamente com a ajuda da Quadrilha da Morte para ajudá-la a proteger. Só que no final, ela sempre acabava se salvando, né? Ela saía de toda essa confusão sozinha justamente por conta da sua astúcia. Nosso próximo clássico é justamente Os Flintstones, na qual foi produzido em 1960 e se tornou a primeira série de desenho animado a ser transmitida em horário nobre na televisão americana. Além também de ser a primeira animação a ter uma longa duração, já que a série contou com 166 episódios, dividido em 6 temporadas, e apresentava a vida de uma família de classe média, só que na Idade das Pedras. No caso, Fred e Vilma viviam na cidade de Bedrock junto com seus amigos Barney e Betty, e eles aproveitavam assim as aventuras que eles viviam, eram justamente aventuras tipicamente normais, como se fosse nos dias de hoje, já que eles tinham que encarar problemas como questões dentro do trabalho, ou então eletrodomésticos. Obviamente, esses eletrodomésticos o mais modernos possíveis para aquelas épocas, e eles eram, por exemplo, animais pré-históricos com defeito, ou então o Fred e o Barney saindo para se divertir no boliche, coisas bem comuns dos dias atuais. A ideia era justamente essa, colocar problemas atuais da vida moderna num contexto, num cenário pré-histórico. Isso por si só já faz justamente o desenho ser engraçado, principalmente a ideia do cachorrinho de estimação, que é o Dino, ficar extremamente feliz toda vez que o Fred, o seu humano, chega em casa. E obviamente que mais tarde, ao longo das outras séries, vão surgir novos personagens, como a Pedrita, que é a filha do Fred e da Vilma, e o Bambam, que é o filho do Barney e da Betty. Além também de Os Flintstones ser um outro clássico que também ganhou sua versão em live action. E em oposição aos Flintstones, nós também temos os Jetsons, que é uma família que vive em 2062 em Orbit City. Ou seja, é justamente os problemas de uma família no futuro que a gente vê nesse desenho. Obviamente, a ideia do Jetson serviu como uma contrapartida, uma contraposição justamente para os Flintstones, e essas duas famílias faziam tanto sucesso que elas justamente conseguiram se encontrar. Elas ganharam um longa de animação na qual elas se encontram e mudam a sua ambientação, um troca de tempo histórico com o outro. Além disso, é muito legal porque o Jetsons foi uma base que serviu para as pessoas, para o público, imaginar o futuro, Quem é que nunca sonhou que o futuro seria da forma como foi apresentado no desenho, onde a gente ia ter tudo automatizado, tudo funcionando à base de máquinas, que a gente teria carros voadores, na qual muitas vezes o nosso trabalho seria apenas apertar um botão. Isso também é muito interessante, que enquanto acaba sendo uma crítica em relação à corrida, o corre-corre do dia a dia, até porque, por mais que tudo seja automatizado dentro do desenho e que o trabalho da maioria das pessoas seja realmente, de fato, apertar um botão, por conta disso, eles trabalham apenas 2 horas por dia, às vezes, uma vez por semana, mas mesmo assim, eles reclamam do esgotamento, reclamam que vivem cansados de tanto trabalhar. Além disso, nós também temos o famoso Zé Colmeia. Essa animação foi produzida em 1961 e mostra justamente o nosso querido e simpático urso vivendo no parque de Yellowstone, que faz uma referência ao Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ele, ao lado do seu amigo Catatal, tem a engraçada missão de roubar comida dos visitantes do parque, já que, como lembra sempre o guarda Smith,
é proibido alimentar os ursos. Mas, como o Zé Colmeia é um urso muito faminto, ele vai aprontar todas justamente para tentar roubar, para tentar se alimentar. Ao lado do seu amigo Catatal, que é um pouquinho, tem uma linha de raciocínio assim, um pouquinho lenta. Mas também é um dos personagens mais queridos do estúdio. Mas falando de guardas, como não lembrar do Guarda-Belo tentando atrapalhar os planos de Manda-Chuva e sua turma? Manda-Chuva foi uma animação produzida em 1961 e vai mostrar justamente, enquanto protagonista, um gato morando num beco, na qual ele vai aproveitar tudo que ele tem naquele beco para conseguir sobreviver. Como, por exemplo, ele vai se alimentar através das encomendas deixadas na porta das casas. Ele vai utilizar um telefone que fica num poste que, na teoria, esse telefone era para ser usado somente pelos guardas. Então, Manda-Chuva vai se apresentar como um guarda muito malandro e ao lado da sua turma, como por exemplo, Espeto, Bacana e o Batatinha, ele vai armar muitas confusões nesse espaço da cidade. Só que apesar disso, ele vai ter um defeito, como por exemplo o fato de que ele não presta atenção no que os outros falam. Ele escuta somente a sua própria voz. E por conta disso, alguns de seus planos não dão certo justamente porque ele não ouviu o conselho dos seus amigos. Apesar da malandragem, Manda-Chuva é um gato muito bom e ele nunca faria mal para ninguém. Então, justamente, eles vão armar os seus planos, vão passar a perna no Guarda-Belo, mas sem machucar, sem fazer mal a ninguém. Sem falar que no Brasil, Manda-Chuva foi dublado justamente pelo nosso querido Lima Duarte. E para finalizar, nós temos o nosso querido Don Quixote. Produzido em 1958, Don Quixote é um dos desenhos mais clássicos do estúdio. Afinal de contas, é impossível a gente não lembrar desse cachorro azul tão doce, de uma alma tão calma, com um sotaque caipira e tão bondoso, se envolvendo em diversas aventuras, sejam aventuras essas mais simples ou então aventuras mais complexas. Don Quixote poderia bancar o carteiro, domar leões ou até mesmo capturar assaltantes de bancos, mas ele sempre manteria a sua inocência, além de carregar sempre consigo o seu violão e nunca jamais esquecer a sua doce Clementina. Esses foram somente alguns dos desenhos clássicos de Hanna-Barbera. Mas como eu falei, nós teremos ainda muitos vídeos sobre o estúdio pela frente. Afinal de contas, o que não falta para Hanna-Barbera é justamente clássicos. Na verdade, o próprio estúdio pode ser considerado um clássico, justamente por ter sido um dos primeiros estúdios de animação a existir. E vocês, o que acharam? Já conheciam um pouco de Hanna-Barbera? Assistiram esses desenhos? Qual foi o seu desenho favorito? Qual foram os seus personagens favoritos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!